Vamos então ao nosso primeiro tema de hoje. É um estudo que mediu a efetividade das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca contra a variante Delta. Aí você pensa assim, efetividade, mas tem eficácia, tem efetividade, estou confuso, qual a diferença? Eu vou relembrar aqui para você. Eficácia é aquele número que a gente tem nos estudos, no ambiente controlado. Efetividade é um número real. Até de vez em quando aqui a gente brinca chamando de pós-venda, né? É como a vacina se comporta na prática, no mundo real, com a aplicação na população em geral. Pois bem, esse estudo foi feito com mais de 150 mil pessoas vacinadas e foi publicado no Jornal de Medicina The New England, nos Estados Unidos, e fez uma comparação com a efetividade dessas mesmas vacinas contra a variante Alfa, originária no Reino Unido. O resultado mostrou que a efetividade dos dois imunizantes diminuiu um pouco após a segunda dose entre as pessoas que foram contaminadas com a variante Delta. No caso da vacina da Pfizer, a efetividade caiu de 93% contra a variante Alfa para 88% contra a Delta. Já no caso da vacina da AstraZeneca, essa efetividade cai de 74% para 67% com a variante Delta. Mas a conclusão final é que, mesmo assim, essas vacinas protegem contra a cepa originária da Índia. Doutor Fernando, então é uma comparação entre Alfa e Delta para ver se existe diferença na imunização das pessoas. É uma diferença singela, mas a porcentagem ainda é bastante alta quando a gente fala de proteção, né? Elisa, isso mostra para a gente o seguinte, a variante ela é diferente, inclusive em termos de lidar com o processo de vacina que foi desenvolvido previamente a todo o seu espraiamento. Então, assim, o inimigo está aí, né? As mudanças estão acontecendo e a medicina, obviamente, tenta se reorganizar e combater o problema da pandemia. O que esse estudo mostra é que, assim, a vacina que foi desenvolvida e está sendo aplicada, ela continua sendo eficiente. Ela tem o seu papel e deve ser, obviamente, aplicada em toda a população. Os números variam? Sim, porque a gente está falando de uma coisa diferente e, obviamente, existe um alerta em relação a isso e toda a preocupação. Esses números ficam ainda maiores em termos de diferença, em termos de efetividade, quando a gente compara apenas uma dose da vacina. E aqui fica então o alerta, viu, Elisa? A gente já percebeu que a Delta tem características diferentes, sim. Os números, eles são diferentes, sim. Principalmente quando a gente tem apenas aquela aplicação incompleta. O indivíduo que foi lá, tomou uma dose da vacina e, de repente, negligenciou e não tomou a segunda dose. Aí sim, a gente abre um flanco enorme contra esse nosso inimigo, que acaba sendo o coronavírus e as suas variantes. Doutor, eu vou pegar aqui um recorte desse estudo que, bom, foram dois imunizantes analisados, o imunizante da Pfizer e o imunizante de Oxford AstraZeneca. Quando o estudo fala sobre o imunizante da Pfizer, essa efetividade foi de 93%, ou seja, o imunizante demonstra 93% de efetividade com a variante Alfa e caiu para 88% com a variante Delta. É possível que algumas pessoas ouçam esse tipo de informação e pensem assim, pera lá, mas não era para ser 100%? Como assim a vacina não é tão boa assim, não é tão eficaz? Esses números a gente pode ver com alguma normalidade, doutor? É normal que eles não apresentem 100%? Elisa, de uma vez por todas, eu acho que as pessoas têm que deixar de ter um comportamento mimado, porque assim, não existe um tratamento adequado, uma vacina perfeita e alguma coisa que absolutamente vai combater o coronavírus. E não adianta ficar batendo perninhas e não fazer o processo que deve ser realizado, que é o processo de imunização. É lógico, o número não é 100%, não tem nada que é 100% em medicina. E assim, o que a gente tem para fazer, para combater a pandemia é fazer o processo de vacinação adequado e quanto mais pessoas forem vacinadas, independente do tipo de vacina, melhor. A gente sabe que o vírus está mudando, as variantes estão aparecendo, isso representa uma preocupação. E utilizar máscara, distanciamento social, até que a situação esteja completamente controlada, que não é o que está acontecendo por enquanto. Então você observa mesmo até Israel mudando de comportamento. O Israel que estava comemorando um sucesso, uma maravilha Você percebe que, apesar de fazermos tudo correto, o biológico, que é incontrolável, a gente está falando do vírus que está se replicando, ele traz para a gente desafios a todo momento. Então, assim, é infantil o comportamento de criticar a vacina, de não querer vacinar, de não ter, na verdade, uma preocupação maior com a população, não só com você, com todo mundo, numa situação como essa. Então, assim, os números são diferentes.
92 é diferente de 85, é óbvio, mas 85 é diferente de 0. Então, assim, a gente precisa continuar se vacinando. Explicado, né? Dr. Fernando Gomes falou e assinou ali, hein? No discurso importantíssimo para a gente aqui no quadro. Infartar. Você conhece alguém que já sofreu um infarto? Eu perguntei isso na rede social, já tem alguns comentários chegando. E eu também perguntei se as pessoas que você conhece, ou de repente você mesmo tenha passado por isso, se é homem ou mulher. Por que eu estou dividindo aqui os sexos? Porque a gente vai falar agora sobre infartos em mulheres. Existe uma crença de que mulheres não infartam. Tem gente que acredita aí que mulher não infarta, que é apenas homem. Mas sim, e a gente está aqui para afirmar isso para você, essa doença, esse mal, na verdade, atinge também as pessoas do sexo feminino. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 das mortes delas em todo o mundo. O Dr. Roberto Calil Filho, cardiologista e presidente do Instituto do Coração, falou com a gente sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo. A mulher antes da menopausa, ela tem uma proteção hormonal, o que diminui a incidência de infarto, mas também elas infartam, não é que não existe infarto em mulher antes da menopausa. Após a menopausa, se perde a proteção hormonal e a incidência de infarto se iguala à do homem. Então, quer dizer, não é um mito, a mulher infarta sim. E se você perguntar, e pesquisas mostram para as mulheres do que elas morrem mais, do que a mulher morre mais, câncer de mama ou infarto, elas vão te responder câncer de mama. Mas não é, elas morrem muito mais de infarto do que de câncer de mama. Então, e como elas não se previnem, assim como o homem, então quando acontece o infarto, principalmente na idade mais jovem, o infarto pode ser mais agressivo e a mortalidade maior. Doutor, muitas questões interessantes trazidas por Roberto Calil, mas essa questão de que realmente as pessoas imaginam que câncer de mama mate mais as mulheres. E o Dr. Roberto Calil nos informou que não, na verdade é infarto. Então, essa crença de que as mulheres praticamente não infartam, a gente tem de tirar das nossas cabeças. Na verdade, houve durante décadas a construção de que o fator de risco maior é em homens, por diversas questões relacionadas com hábitos e com qualidades e características físicas, e na verdade acaba se apagando o papel que o infarto agudo do miocárdio e as doenças cardiovasculares desempenham na mortalidade das mulheres. Então a gente vê diversas campanhas falando de câncer, de outros problemas de saúde e muitas vezes menosprezamos esses números e a gente precisa ficar atento em relação a isso. Dá uma olhada só. Doenças cardiovasculares, né? Fonte Associação Americana de Cardiologia. Quando a gente fala de sobrevida depois do infarto agudo do miocárdio, entendendo que o infarto é o entupimento das artérias que levam sangue para o miocárdio, para o coração. Estou falando das coronárias. O que acontece? O coração deixa de funcionar no seu esplendor. Você tem uma parte dele que morreu, dá para falar que vai funcionar igual. Mas quando a gente olha os números, eles chamam a atenção. Homens, 8,2 anos, mulheres, um número menor, 5,5 anos de sobrevida depois do infarto. O coração da mulher é diferente do homem, ele é um pouco menor, cerca de 2/3 do tamanho. O calibre dos vasos também tende a ser um pouco diferente e a predisposição, na verdade, de você ter o entupimento e muitas vezes você conseguir reabilitar esse coração pode ser diferente, o que acaba implicando em números que trazem para a gente preocupação e o alerta, né? Olha, mulheres, a gente precisa tomar conta do coração de vocês. E aqui a gente não está falando do ponto de vista emocional, não. No ponto de vista de se entender que um estilo de vida saudável, o acompanhamento com o médico é extremamente importante, Elisa. Doutor, pergunta leiga, quando o senhor fala sobrevida depois do infarto, é que as pessoas podem viver até esse tempo que está aparecendo aí? O que seria sobrevida após o depois infarto? Que a pessoa teve o infarto, o fato dela ter um outro infarto, uma outra complicação e morte relacionada, mostrando que existe um problema guardado aqui dentro, né? E o grande papel da cardiologia em se diagnosticar, tratar, orientar, não só o indivíduo para que ele não venha a ter um infarto, mas para que ele possa ter uma vida bem próximo do normal depois dele, com a utilização de medicamentos e reabilitação. Deixa eu ver aqui as mensagens que estão chegando pela hashtag correspondente médico. Vejamos então aqui os comentários. A primeira mensagem diz assim: eu infartei correndo, percebi, chamei minha esposa e fui para o hospital. Tudo em menos de 30 minutos. Eu só sobrevivi porque fui rápido. Então, é possível que nós, que estejamos passando por uma situação de infarto, doutor, consigamos perceber esses sintomas a ponto de pedir ajuda?
Isso é possível, assim como, por exemplo, o AVC também traz alguns sinais e sintomas característicos, como desconforto no peito, dor no braço, alterações que são anormais em relação à sua sensação de saúde. E olha só, o que chama a atenção, ele estava correndo, fazendo uma atividade física regular, obviamente ele fazia isso há bastante tempo e mesmo assim, em uma situação de estresse que o coração foi colocado, aconteceu o advento do infarto. Por sorte, o atendimento rápido, por isso que é tão importante a gente reconhecer e procurar o serviço de saúde rapidamente, esse infarto conseguiu ser revertido e ele está aí evoluindo super bem, podendo escrever para a gente fica muito feliz com isso. Pois é, mais um comentário aqui. Emanuel disse que conhece um homem por volta dos 60 anos que infartou e, por indicação médica, começou a praticar esportes. Hoje ele compete na categoria dele, natação, ele nada, na categoria peito e vai e volta mergulhando uma piscina de 25 metros. Então, vejamos aqui o esporte também, não é, doutor? Colaborando para essa vida com qualidade. É tudo, né, Elisa? É atividade física regular, obviamente orientada. Uma pessoa que teve infarto não pode no dia seguinte acordar e de repente ir para a academia. Sim. Vai precisar de um cardiologista. Esforço, né, do exato. A questão da alimentação. Então, nós já sabemos que tipo de alimentos que predispõe à formação do excesso de colesterol, triglicérides, placas, aterosclerose que levam ao infarto agudo do miocárdio. Então, uma dieta balanceada, saudável, orientada por nutricionista, se for o caso. E a importância que a gente tem de tentar levar uma vida sem estresse, com menos álcool, com menos tabaco, na verdade, zero tabaco, para que você possa proteger o seu aparelho cardiovascular e ter uma vida boa. Termos saúde. Eu sou afilhada de uma madrinha maravilhosa, a Zanza, que infartou. Então, é difícil a gente na família passar por esse tipo de situação. Desejo que você nunca passe, que você tenha sempre saúde. Próximo assunto vem com uma ótima notícia, viu? Porque aqui a gente gosta também de trazer essas doses homeopáticas de esperança para você. Veja só, uma menina considerada a menor bebê do mundo deixou o hospital mais de um ano depois do nascimento. O nome dela é Kwek Yu Chuan. Ela nasceu prematura em junho do ano passado, em Singapura. O parto foi uma cesariana de emergência e a gestação tinha pouco menos de 6 meses. Agora você vai se impressionar para o peso dessa criança, 212 gramas. Isso significa o peso de uma maçã. A neném deixou o hospital com 6 quilos e 300 gramas. Olha só que vitória. Antes dela, havia registros de 2 bebês, um pouco maiores, com 230 gramas e 245 gramas na Alemanha e nos Estados Unidos. Doutor Fernando, a gente pode chamar de milagre? Olha só, a gente pode chamar de milagre. Quando a gente olha o trabalho da UTI pediátrica e todo o processo que envolve a neonatologia, pegando os prematuros, o que a gente observa, na verdade, é algo que realmente desafia o natural do biológico do corpo de qualquer pessoa. Imagina, 250 gramas, aproximadamente o peso de uma maçã, inacreditável. É um absurdo. O corpo humano não está preparado para isso. O que acontece? O bebê que nasce prematuro, ele tem um desafio pela frente. O melhor lugar para ele se desenvolver é dentro do corpo da mãe, onde existem características de saúde e de oportunidades para que tudo aconteça da forma mais saudável possível. Os pulmões estão imaturos. A gente sabe que os pulmões desempenham um papel fundamental na vida da gente, fazendo a hematose, que é a troca gasosa, princípio básico pelo qual o indivíduo consegue ficar liberto do cordão umbilical e da placenta e respirar por si só, e com isso tem dependência do corpo da mãe. Existe dificuldade de regular a temperatura corporal e aqui não é simplesmente a questão do hipotálamo, que é a parte do cérebro que funciona como termostato, mas todo o aparelho cardiovascular envolvido no processo e também órgãos que regulam o metabolismo. E o ganho de peso é lento, é diferente, existe já uma programação biológica de momentos em que esse ganho de peso ele deve acontecer de uma forma mais pronunciada ou não, e estar dentro do útero materno com todas as suas necessidades sendo supridas é fundamental para que isso aconteça. Então, ocorrer isso fora da barriga da mãe é um desafio muito grande. O cérebro, na verdade, o que acontece, ele está em desenvolvimento. E quando, na verdade, você tem esse cérebro ainda imaturo do ponto de vista vascular, existe a possibilidade de alterações que levem a sangramentos e lesões cerebrais que depois possam impactar na criança. Então, talvez o seu desempenho intelectual ali na mocidade ou na vida adulta não seja tão bom quanto se ele tivesse nascido a termo. É assim que a gente fala, com peso bom na fase adequada de nascimento, Elisa. Doutor, além do cuidado de um novo ser humano que vem ao mundo e chega desse tamanho, a menor bebê do mundo, a gente está falando que pesava aproximadamente o peso de uma maçã.
E depois adquiriu bastante peso ainda na internação. A gente fala muito das questões do bebê, mas eu queria chamar a atenção também para a questão emocional da mãe, porque é muito comum que uma mulher, quando passa por isso, fique atribuindo a si a responsabilidade de, puxa vida, um parto prematuro, olha só o que eu estou fazendo com a minha filha, o que eu fiz de errado, o que eu teria feito de errado. A gente tem de olhar com maturidade e atenção para essa mãe também, né? Porque senão ela fica atribuindo a ela os problemas desse nascimento. Elisa, sem sombra de dúvida, existe aqui um processo comportamental que acaba sendo interrompido forçadamente, que é o seguinte: a permanência constante da mãe com o bebê. Nem sempre no ambiente de terapia intensiva, principalmente onde requer cuidados avançados, é possível a mãe ficar 24 horas ao lado do bebê, como ficaria em casa com o bebezinho que nasceu a termo e ela pode cuidar. Então, o psicológico da mãe, do pai, da família, precisa ser trabalhado a todo momento. É lógico que existe uma coisa chamada instinto materno. Independente do que aconteça, a mãe ama o filho, ela vai fazer tudo o que for necessário, até mesmo se manter afastada, se for o caso. Mas existe um desgaste emocional e um trabalho que precisa ser feito junto com a psicologia, sem sombra de dúvida, para esses pais que estão dentro de um desafio muito grande. É um desafio você amar uma criança e, ao mesmo tempo, ter aquele receio a todo momento de receber uma notícia não tão boa assim. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Muito obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Saúde para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico.